Filipenses capítulo 4, no verso 6. Domingo passado, irmãos, eu estava comentando com os irmãos, né, a respeito de algumas coisas que a gente faz e compartilhei com os irmãos, né, de uma forma brincando, né, que lá em casa minha esposa tinha um jeito de orar e eu senti de falar com ela: olha, amor, eu acho que a gente devia mudar a nossa maneira de orar, né? Quantos se lembram do exemplo, né? É uma oração boba na hora do almoço, em que ela falava: Senhor, né, que nunca falte esse alimento. Eu falei: amor, não tá legal isso. Sabe, essa não parece ser uma oração da nova aliança, né? Porque, aliás, mesmo na antiga aliança, né, a promessa do Senhor é que o justo nunca mendigaria o pão. Talvez na velha aliança você ainda teria dúvida se você é justo ou não, né? Porque justo na velha aliança era quem, irmãos? Quem cumpria toda a lei, né? Então, realmente, saber que o justo não iria mendigar o pão implicava em você ser um justo. E ninguém sabia de fato se era um justo, ou se você até podia ser justo naquele dia, mas talvez na semana que vem, quem sabe, se você ainda continuaria cumprindo a lei e continuaria andando como um justo. Então, de fato, era algo que nós deveríamos nos preocupar muito. Mas na nova aliança, irmãos, nós sabemos que a nossa justiça é Jesus. Os irmãos tomaram café? Na nova aliança a justiça é Cristo. A nossa justiça é Cristo. Declare assim comigo: eu sou justo por causa de Cristo. Deus colocou a justiça de Cristo em mim. Amém, irmãos? Jesus era um justo. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus pecou. Então veja, a Bíblia fala que Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em mim. E por causa disso, hoje nós somos considerados por Deus como justos. Deus, quando olha para nós, Ele olha as nossas vidas como justos. Amém? Então, quando nós vemos no Velho Testamento as promessas para o justo, eu quero dizer que você agora pode se apropriar por fé dessas palavras, porque elas não são mais condicionantes com a sua conduta. Você sabia disso? Por isso a palavra de Deus fala assim: em Cristo Jesus, todas as promessas na parte de Deus nós temos o sim. Por isso nós dizemos amém. Por isso nós tomamos posse, porque toda promessa agora, por causa de Cristo Jesus, nós temos o sim da parte de Deus. Se eu fosse ler Deuteronômio 28 com você aqui: bem-aventurado, né? Você será bendito na entrada, bendito na saída, os teus campos serão frutíferos, e enfim, tudo nós agora temos o sim da parte de Deus, porque antigamente dependia da nossa justiça, dependia do nosso cumprimento da lei, mas porque Cristo Jesus cumpriu toda a lei, hoje nós já temos o sim. Sabe, nós temos que viver com essa certeza, irmãos, porque a realidade agora do Novo Testamento, ela é adquirida pela nossa fé. Quando nós acreditamos e tomamos posse dessas verdades, nós podemos desfrutar delas. Amém, irmãos? Então veja, existem maneiras de nós orarmos que talvez nós precisamos arrumar, e eu sei que às vezes pode parecer um preciosismo meu, né? um zelo excessivo, né? Numa simples oração do almoço, mas ela pode estar expressando um ensino errado, uma raiz errada em nossas mentes. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos ou nós fazemos, né? Eu me lembro que quando eu conheci a igreja videira, né? E aí eu falava para os irmãos assim: eu vou lá na igreja. Ele falou: não, você vai lá no prédio. Eu falei: não, eu vou na igreja. Não, você vai no prédio. Você vai na igreja. Não, eu vou. Pô, irmão, mas qual que é a diferença? Não, o prédio é o lugar onde a igreja se reúne. Parece uma bobeira, mas irmãos, acredite em mim, isso traz um ensino por trás, traz uma raiz, um padrão de pensamento, sabe? Porque
aqui é o prédio, mas é a igreja que se reúne no prédio. Isso aqui nunca foi a igreja sem nós aqui. Nós é quem somos a igreja. Então são coisas, são detalhes que parecem detalhes, mas eles expressam um padrão de pensamento, expressam um ensino que está arraizado em nossas mentes, né? E o Espírito Santo me levou a falar mais a respeito desse assunto. Deus me conduziu, falou: acho que a igreja precisa ouvir um pouco mais a respeito do tipo de oração dentro da nova aliança. Então veja, nós oramos dentro da nova aliança baseado em premissas que são, a Bíblia fala que são promessas superiores. E muitas vezes nós ainda estamos gastando a nossa energia e lutando por coisas que já foram vencidas na cruz de Cristo. Amém? Então a primeira coisa é que a posição espiritual do vencedor não é a posição de quem vai lutar. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, amém? Mas a palavra vencedor é alguém que já venceu a luta. Nós não somos lutadores, nós somos vencedores. Nós não vestimos a roupa de quem vai para a batalha, nós vestimos a roupa de quem venceu a batalha. Então há uma posição espiritual que nós precisamos discernir para que a nossa oração seja eficaz. Sabe, muitos ainda oram na posição espiritual de quem ainda vai entrar numa batalha. Mas deixa eu dizer, não é essa a realidade bíblica. Sabe, muitas vezes, por não discernir isso, nós achamos que a nossa oração não é eficaz, ou que Deus não está ouvindo. Não, simplesmente nós não estamos orando de acordo com a realidade do crente vencedor. Então a primeira coisa, irmãos, é que nós oramos baseados numa posição espiritual de quem já venceu a batalha. Amém? Nós entramos em qualquer disputa já com a vitória garantida. Nós temos uma posição espiritual. Jesus Cristo falou: está consumado. Sabe, o nosso sumo sacerdote, a visão que Paulo tem lá em Efésios de Cristo, é que hoje o nosso sumo sacerdote está assentado. Algo que eu sei que para nós é tão trivial, né? Estar sentado. Mas você sabe, se você falar isso para um judeu, ele não vai entender isso, porque a figura dos sacerdotes, se você olha no Velho Testamento, os móveis que tinham ali no tabernáculo, onde ele ministrava ao Senhor, não tinha cadeira. Por que não tinha cadeira? Porque o trabalho sacerdotal, ele não tinha fim. Então é muito significativo quando a Bíblia fala que hoje o sacerdote está assentado, porque a obra foi concluída. Amém? Jesus, quando foi crucificado, ele fala o quê? Tetelestai, né? Está consumado. Sabe? Então essa é a primeira coisa que nós devemos entender, né? A nossa posição espiritual de oração. Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração de súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amém? Então veja, eu creio que o desejo de todos aqui é ter uma oração respondida. Amém? Você sabe, certa vez eu ouvi falar assim: ninguém duvida do poder de Deus para fazer as coisas. Ninguém duvida do poder de Deus para fazer milagres. Mas a maioria das pessoas, o que elas duvidam? Será que Deus quer fazer? Será que eu mereço? Será que é para mim isso que Deus, né, todo esse poder? Será que Deus iria olhar para uma criatura como eu e iria querer fazer alguma coisa, né? Deus tem tanta coisa para cuidar. Eu não sei quantas coisas Ele tem para cuidar, mas eu sou filho e eu quero que Ele cuide de mim. Amém, irmãos? Eu sei porque o ímpio, ele fala isso: Deus tem tanto problema, vou eu incomodar Ele? Eu falo: não sei, né? Porque talvez ele veja Deus como um estranho, mas para mim Deus é Pai, você sabe. E às vezes eu trabalho de home office, né? Eu trabalho lá em casa e estou às vezes no meio de coisas muito complicadas. Minha filha não quer nem saber, irmãos. Ela vem e pula no meu colo e que se dane o trabalho e não sei o que está acontecendo. Sabe, porque é filho. Sabe, filho não tem essa preocupação. Não, o meu pai é muito ocupado. Não tem isso para filho, irmãos. Quero dizer que o acesso está aberto. Sabe, agora o nosso desejo é oração respondida, irmãos. Agora muitas vezes, como eu falei, nós estamos
dentro de uma base errada, nossa posição está errada. Às vezes nós estamos pedindo por coisas que já nos foram dadas. E às vezes você ora por algo e é como se o Senhor falasse assim: mas eu já te dei, não há nada mais que ser feito, você já tem todas as coisas. Então nós precisamos entender quais são essas premissas, né? E a Bíblia fala: não andeis ansiosos, vou voltar aqui no texto, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentei os seus pedidos a Deus. Então a primeira coisa que eu queria colocar aqui, a Bíblia fala que nós devemos apresentar os nossos pedidos a Deus. Mas é interessante que a mesma Bíblia, ela fala que Deus sabe das coisas que nós precisamos antes mesmo que nós peçamos, né? Então veja, se Deus sabe de todas as coisas, por que é que eu devo pedir a Deus? Talvez você já tenha pensado isso. Então a primeira coisa, irmãos, é que quando nós pedimos a Deus, nós estamos reconhecendo a nossa necessidade. Amém? Você sabe, Deus poderia muito bem nos dar tudo aquilo que nós precisamos, sem que nós pedíssemos, mas não é da vontade do Senhor. Primeiro, porque talvez Ele possa te dar e você nem tributar glória a Ele. Você fala assim: ah não, eu ganhei isso aqui porque eu tive sorte, ou porque eu fui inteligente, ou por causa de alguma coisa. Esse é um dos motivos, né? Eu já vi pessoas que, não com crentes, irmãos, mas eu já vi pessoas que elas oram, né? E eu me lembro uma vez de fazer uma visita para a mãe de um amigo meu, que o irmão estava enfermo, né? E eu falei: eu queria orar pelo seu filho, né? Que era o irmão desse amigo meu, né? E eu lembro que eu orei e pedi a Deus a cura, né? E aí na hora de ir embora, de se despedir, aquela senhora falou assim: não, porque é muito bom oração, né? Eu gosto, né? Vieram aqui os espíritas, vieram aqui o pessoal de não sei onde, de não sei lá. E eu sempre bom, porque oração é sempre bom. E eu pensei na mesma hora, eu falei: difícil, né, Deus agir, porque se Deus fizer um milagre, para quem que ela vai agradecer? Né? Então Deus, Ele gosta de que nós peçamos para que Ele manifeste a sua bondade, para que a gente aprenda a depender dEle, para que Ele saiba. Então quando nós pedimos, é como se você colocasse em Deus a sua necessidade, e você olha para Ele esperando a sua resposta. Amém? Os irmãos estão entendendo? Eu sei que pode parecer um pouco complexo, né? Mas se nós não pedimos, a gente não consegue, não tributaria a glória ao Senhor. Então ainda que Ele saiba das nossas necessidades, e às vezes o Senhor nos surpreende também, e nos dá coisas que nós nem imaginamos que precisávamos. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, nós chegamos só com mala de roupa, irmãos, não tínhamos nada, claro, né? Óbvio, não ia trazer mudança do Brasil. E o pessoal aqui da igreja tinha conseguido um colchão para a gente, para mim e para minha esposa. E eu fiquei muito feliz, porque apesar dos colchão ruim daqui, ainda era melhor do que os que dormia lá no Brasil. Mas depois de alguns meses, né, um irmão ligou, falou: olha, eu estou num lugar aqui, a mulher está dando um colchão novinho, você não quer? Eu falei: quero. E aí ele trouxe aquele colchão, e a hora que eu deitei naquele colchão, eu falei: nossa, meu Deus, como que o Senhor sabia, Deus, que eu precisava de um colchão novo? Sabe, eu nem tinha me dado conta que eu precisava, mas Deus sabia. Mas sabe, tem coisas que nós necessitamos, e Deus espera que nós peçamos a Ele. Amém? Sabe, pedir também é um exercício de rendição, de reconhecimento de nossa impotência em fazer as coisas, né? Geralmente nós vamos e tentamos fazer do nosso próprio jeito, e vamos tentando fazer da nossa maneira, e aí quando esgotam as nossas forças, aí muitas vezes a gente vai recorrer a Deus e pedir a solução para Ele. Sabe, se Deus desse logo de cara, sem que a gente pedisse, você acha que você ia pensar que fosse Deus, ou você acha que ia ser o seu próprio esforço? Sabe, então Deus ele espera que nós coloquemos diante dEle as nossas necessidades, ainda que Ele saiba. Mas eu quero dizer que, como eu falei aqui, a nossa posição espiritual, eu quero dizer que Deus quer te abençoar.
Amém, irmãos? Deus quer te dar as coisas. Mas veja, por vezes não é no nosso tempo também, irmãos. Existem duas coisas, né? Há um tempo preparado para nós, um tempo para todas as coisas. E dependendo daquilo que você pede, há um trabalhar de Deus também na sua vida para que aquilo aconteça. Você sabe, às vezes nós não estamos preparados. Ainda que Deus queira nos dar as coisas, a Bíblia fala que enquanto o herdeiro ele é menor, enquanto o herdeiro ele é uma criança, em nada ele difere do servo, porque apesar de dono de todas as coisas, ele tem que se submeter a um tutor. Você sabe, meninos na fé tem um problema, crianças na fé são pessoas que Deus tem que ainda dosar a maneira como ele faz as coisas, né? A gente estava meditando a respeito de finanças aqui há uns tempos atrás, e eu estava compartilhando com os irmãos que, sabe, o coração maduro de quem entende que tem o coração para a obra de Deus, é aquele que vai usar a prosperidade, a riqueza para essas coisas. Mas tem filhos que, apesar de filhos, ainda tem uma mentalidade infantil com dinheiro, e querem o dinheiro para gastar no Egito, com as coisas que são naturais, com as coisas que são do mundo, das coisas que não vão trazer uma satisfação plena, ou às vezes vão até afastar eles do propósito. Não estou dizendo que Deus ganha nada com a pobreza de ninguém, amém, irmãos? Mas Deus sabe a maturidade de cada um para poder entregar as coisas nas suas mãos. Também existe isso, irmãos. Mas você sabe, aqui fala também que a oração, quando fala que nós devemos levar diante de Deus toda a nossa preocupação, é porque a oração ela não é apenas um discurso, mas ela é um diálogo com Deus, sabe? E essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu realmente decidi levar a sério minha vida com Deus, porque muitas vezes, né, nós sabemos apenas aquela oração religiosa, né, onde a gente fala, e a hora que Deus vai falar, a gente bate o telefone na cara, não espera uma resposta. Mas a verdadeira oração, irmãos, ela é um diálogo com Deus. E aliás, eu falo que a oração é muito mais ouvir do que falar. É você meditar diante de Deus. Não que Deus não esteja o tempo inteiro conosco, irmãos, né? O Espírito Santo, ele é o Deus residente, ele está o tempo inteiro conosco. Mas muitas vezes nós estamos distraídos com outras coisas, né? E por vezes é importante a gente dedicar um tempo a nos voltar ao nosso espírito para escutar aquilo que Deus tem a falar a respeito da gente. Aliás, nós devemos fazer isso quanto tempo fosse possível, né? Porque, veja, o Espírito Santo como Deus residente, ele é como um amigo, né? Jesus, ele quando anuncia aos seus discípulos que ele iria para os céus, e você sabe, irmãos, tinha um filme na minha época que passava na sessão da tarde que chamava Curtindo a Vida Adoidado. Bem cara de sessão da tarde, né? Eu fico pensando que se tivesse dar um título para os discípulos naqueles 3 anos com Jesus, era Curtindo a Vida Adoidado com Jesus. Pensa na vida desses caras. Não, faltou pão, apareceu um monte de pão lá, vamos andar sobre as águas, eles andavam, a tempestade, quieta a tempestade, o negócio, cara, devia ser um troço assim, louco demais. E aí Jesus fala, ó, acabou. Você imagina a carinha dos discípulos de tristeza, nossa, como assim? Como assim acabou, Jesus? Mas ele fala o quê? Não vos deixarei órfãos. Da parte de Deus, da parte do Pai, eu vou enviar outro Consolador. Ele não falou, vou te enviar um Consolador, eu vou te enviar outro. Ou seja, o que isso indica? Eu vou enviar alguém para ficar no meu lugar, para fazer o que eu faço. Então, se você quer entender o papel do Espírito Santo na vida do crente, é só você entender o papel de Jesus Cristo quando ele andou em carne junto com seus discípulos. Amém, irmãos? Então aquilo que eles viviam e desfrutaram com Jesus, né? E eu lembro que eu conheci um cara no Brasil, ele visitava uma célula que eu liderava, e ele tinha umas frases clichê assim, sabe?
umas frases gospel que parecia de efeito, né? E uma que ele falava era assim: dizem que o homem mais sábio na terra foi Salomão, mas para mim foi João, que encostava, reclinava no peito de Jesus e escutava o coração de Jesus, né? Que privilégio, né? E o povo, verdade, que coisa poética. Você sabe, eu acredito que foi um grande privilégio que os discípulos tiveram em poder andar com Jesus. Amém, irmãos? Mas eu quero dizer que hoje nós não andamos com Jesus, não andamos com Deus. Ele anda em nós. Homem nenhum naquela época, até então, teve o privilégio que nós temos hoje, irmãos. Por isso que a Bíblia fala que o menor no reino dos céus, né? Que João Batista vai ser o menor, porque, veja, nenhum daqueles homens no Velho Testamento puderam experimentar aquilo que nós experimentamos, que é a vida plena e cheia do Espírito Santo. Havia uma visitação, né? E às vezes, em momentos, alguns homens de Deus, eles experimentavam por algum tempo a presença de Deus, mas hoje nós podemos viver isso na sua plenitude, irmãos. Sabe, isso é um privilégio, e muitas vezes nós deixamos de desfrutar, porque ignoramos. E a vida em oração, e a Bíblia fala o quanto nós devemos orar. A Bíblia fala: orai sem cessar. Mas o que é orar? É porque eu sei que a nossa mentalidade ainda é muito religiosa, né? De ter que ajoelhar e ficar falando as coisas. Não, orar é esse diálogo no nível do Espírito. Então nós deveríamos considerar a presença do Espírito Santo assim como aqueles discípulos consideravam Jesus. O tempo inteiro havia um relacionamento, um diálogo, uma conversa entre eles, por qualquer coisa. Jesus, você viu? O cara escorregou lá. Você acha que com Deus é só coisa séria? Não, irmãos. Sabe, é uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus. E nós devemos apresentar, o texto fala, voltando aqui para Filipenses: não andeis ansiosos, mas em tudo pela oração e súplica. O que nós devemos fazer? Apresentar os nossos pedidos a Deus, colocar diante de Deus os nossos pedidos. Por que eu tenho que colocar? Primeiro, já falei aqui, porque Deus quer que nós peçamos. Porque Deus quer que você peça, quer que você reconheça que você não dá conta, que é Ele quem é o teu supridor. Mas segundo também, para que você escute da parte de Deus as coisas. E eu compartilhei, não sei se foi aqui ou se foi na oração de quarto, eu estava ansioso com uma coisa. Eu falei: Deus, eu só preciso de uma palavra. Eu só preciso que o Senhor abra a boca, que o Senhor me diga, é desse jeito. Pronto, quieta. Não foi assim? Os discípulos estavam no mar e começou uma tempestade, eles num barquinho no meio do mar e aquelas ondas altas, e simplesmente Jesus liberou uma palavra, acabou a tempestade. Você sabe, muitos problemas na nossa vida, o que nós precisamos é apenas de uma palavra de Deus. Eu estou ansioso, pastor, eu não sei o que vai ser da minha vida, como que vai estar, aí não vai isso. Irmão, ora a Deus, peça uma palavra. Se o Senhor falar, acalma-te, você pode se acalmar. Ele está no controle de todas as coisas. Agora veja, Ele sempre está no controle de todas as coisas. Lembra que eu falei? Há uma diferença hoje na posição do crente vencedor, porque nós já oramos como justos, mas nós ainda precisamos ouvir essa palavra. Por quê? Porque são muitas vozes que nós escutamos, são muitos indicadores, são muitas mentiras, são muitos dardos, são muitas flechas. Então você já sabe a resposta, mas Senhor, eu quero ouvir da tua boca a resposta que eu já sei, mas eu quero que o Senhor fala. Não tem problema nenhum com isso, sabe? Nós devemos buscar ouvir a voz do Senhor, irmãos, e é através da oração, através do relacionamento que nós escutamos, ainda que a resposta seja espera, não tem problema nenhum, mas você sabe que Deus, como diz o outro na musiquinha, já anotou o seu pedido lá. Não chegou na hora que você quer, mas você já está na fila, você já pegou a senha. Amém, irmãos? Então veja, nós precisamos orar para escutar a voz de Deus, para escutar a voz do Espírito. Será que Deus tem uma resposta para esse problema? Tem para todas as coisas, tem toda a sabedoria, né? Eu estava ouvindo
A Neide contando o testemunho de um pastor, do pastor Gilberto lá no Brasil, que ele, para estudar, não tinha acesso a livros e a recursos. Ele pediu ao Espírito Santo para que ensinasse a ele. E o Espírito Santo mostrava, irmãos. Nós temos que entender que toda a sabedoria do universo está em Deus, sabe? Esse Deus está em nós. Hoje nós podemos desfrutar disso, meus irmãos. Mas veja, existe também a oração de fé, que eu queria falar. E aí tem a grande diferença da oração da velha aliança para a oração da nova aliança. Eu já estou encerrando, tá, irmãos? Sabe, nós não oramos a Deus para convencê-lo das coisas. Eu sei que na antiga aliança, né, as pessoas que ainda às vezes até entenderam sobre a graça de Deus, mas ainda vivem num padrão onde você aprendeu a vida inteira a pedir as coisas para Deus, mas pedir como se fosse mudar a ideia de Deus a respeito de alguma coisa, né? Eu estava vendo uma pessoa orando pela salvação de um parente. Senhor, por favor, salva fulano. E aí fica parecendo que Deus fica, sei não se eu vou salvar. Será que isso está em linha com a vontade de Deus? Sabe, e aí parece que a nossa insistência... Primeira coisa, irmãos, deixa eu contar uma coisa para você. Você acha que a nossa voz vai mudar o coração de Deus? Sabe, Deus ele já tem um coração de bondade. A Bíblia fala que Deus, ele é amor. Você não precisa convencer Deus de nada, irmãos. Como eu falei aqui, em Cristo Jesus nós já temos o sim da parte de Deus. Agora nós temos que fazer o quê? O amém. O que é o amém, irmãos? É o assim seja. Você sabe, quando Pedro ele tem a revelação da igreja, aliás, o primeiro momento quando ele tem a revelação de Cristo, né? E Cristo fala: bem-aventurado Simão Barjona, não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito do meu Pai que te revelou. Sobre essa revelação, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e dar-te-ei as chaves do céu, e aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Deixa eu dizer, há uma conexão que é estabelecida entre a igreja, entre a autoridade que Deus nos deu aqui na terra e o agir dos céus. Isso é complexo, irmãos. Agora é feijoada para encerrar aqui. Os irmãos precisam entender que a ação de Deus, a vontade de Deus nos céus, ela precisa encontrar com a autoridade que foi entregue para os filhos aqui na terra. Amém, irmãos? Jesus, ele orou o quê? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é nos céus. O que Jesus estava pedindo? Senhor, no céu a sua vontade é perfeita. Então que da mesma forma que a sua vontade é realizada plenamente nos céus, que assim também aconteça aqui na terra. Mas por que Jesus ora dessa forma, irmãos? Porque na terra não é. Você acha que é da vontade de Deus que crianças sejam cometidas de câncer, pessoas sofram acidentes, né? Que maldade, né? Guerra. Você acha que essa é a vontade de Deus, irmãos? Então Jesus ele traz uma chave aqui no Pai Nosso. Olha, que assim como a sua vontade é estabelecida perfeita no céu, que essa vontade venha a ser manifesta aqui na terra. Então é uma oração de Jesus. E a Bíblia fala que Deus ele entrega para o homem, isso aí não começa lá em Gênesis, quando Deus estabelece a autoridade sobre o homem perde essa autoridade com o pecado, mas essa autoridade é reestabelecida com o sangue de Cristo. Cristo nos coloca nessa posição, para quê? Para poder liberar, manifestar e exercer governo, para que a vontade dos céus seja estabelecida aqui na terra. Os irmãos estão entendendo? Então veja, Deus entrega isso para a igreja. E a igreja? Esse prédio? Somos nós, irmãos. E ele fala o quê? Aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Nós precisamos orar para manifestar a vontade dos céus na terra. Eu quero dizer que as coisas no céu já foram liberadas.
mas nós precisamos chamar a existência. Sabe, eu estou preparando um sermão, talvez, se Deus permitir, vai ser domingo que vem que eu vou falar a respeito da palavra falada. Você sabe, existe uma regrinha básica das pessoas que interpretam a Bíblia, uma regra de hermenêutica. Quem que é essa mulher? Não era minha professora, não. Hermenêutica é a ciência de interpretação da Bíblia. E ela fala o seguinte: quando uma primeira coisa é mencionada na Bíblia, você precisa ver todo o contexto, e ali vai dizer o significado todas as outras vezes que aquela palavra aparecer na Bíblia. Você sabe, nós usamos a palavra para quê, irmãos? Para nos comunicarmos, sim ou não? Mas Deus, a primeira vez que usou a palavra, não foi para se comunicar, foi para criar. A palavra foi feita para criar realidade. Por isso nós precisamos declarar e confessar a palavra de Deus, falar em linha com a palavra de Deus. Então esse tipo de oração é a oração conectada com os céus, onde nós, quando nós queremos algo em linha com a palavra de Deus, você não pede para Deus, mas você declara e confessa a palavra de Deus. Aliás, a palavra confessar no Novo Testamento, que é usada no grego, significa falar em linha com, ou seja, falar a mesma coisa. Eu quero dizer que muitas coisas que nós estamos pedindo para Deus, tentando, parece que mudar a ideia de Deus, convencê-lo de alguma coisa, não, na verdade você deveria estar declarando a oração de fé, declarando a palavra de Deus, confessando aquilo em linha, e como a palavra de Deus diz, ligando na terra aquilo que está sendo ligado nos céus, irmãos. Deixa eu dizer, é o papel da igreja trazer a realidade dos céus para a terra. A Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. Rei é aquele que governa, mas sacerdote é aquele que ministra ao Senhor, é aquele que estabelece um ponto de contato da terra com os céus. Sabe, essa é a vontade de Deus, que através da sua igreja, através das nossas vidas, a vontade do Senhor e o governo seja estabelecido nessa terra. Ah, por que Deus não faz? Ele mesmo. Porque esse é o privilégio que Ele entregou para os filhos. Deus está nos preparando para governar esse mundo com Cristo Jesus. Sabe, Ele dá essa autoridade para nós como igreja, dá essa autoridade para você, através da oração, através da palavra que nós confessamos. Por isso, irmãos, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, mas com ação de graças. Ação de graças é aquele que tem a certeza que sua oração já foi ouvida. Por isso ele já agradece. Apresente os seus pedidos a Deus. Amém, meus irmãos? Se coloca de pé, vamos orar ao Senhor. Sabe, quando você desejar uma coisa, aliás, tem pessoas que para coisas simples não oram a Deus, para coisas complexas elas oram. É como se ela achasse que ela tivesse uma cota, né? Não, eu só posso fazer 100 pedidos para Deus, então não vou gastar com qualquer coisa. Mas eu quero dizer que não é assim que funciona, irmãos. Eu quero dizer que quanto mais você pede nas menores coisas, mais você aprende a pedir, mais intimidade, mais facilidade você tem de entrar nesse ambiente e falar com Deus. Então eu quero dizer que você começa com pequenas coisas, irmão. Você começa como um grão de mostarda, e aí você vai pedindo coisas maiores. Sabe, mas quando nós desejamos algo em Deus, primeira coisa, nós devemos colocar diante de Deus e ter uma palavra de Deus. A palavra de Deus pode estar na Bíblia, pode já ter sido dita, mas pode ser algo específico que o Espírito Santo fala no seu coração.
Mas eu quero dizer que a partir dali você começa a declarar essa palavra. A sua oração muda. Agora é uma oração em linha com os céus. É uma oração de concordância. Você empresta a sua boca para Deus falar sobre essa terra. E como eu falei, as nossas palavras, em linha com a vontade de Deus, têm o poder de trazer aquilo que está nos céus a existência sobre essa terra. Será que o Senhor pode contar com a sua boca?